O marido de Tina Turner finalmente quebrou o silêncio e suas palavras deixaram o mundo em choque. Durante décadas, todos enxergaram Tina como a rainha do rock, uma mulher inabalável que superou abusos, humilhações e dores físicas inimagináveis para se tornar um dos maiores ícones da música mundial. Mas o que poucos sabiam é que, nos bastidores, existia uma história ainda mais complexa, marcada por traumas, polêmicas, segredos e também por um amor que desafiou preconceitos. O relacionamento com Ike Turner foi um dos capítulos mais sombrios de sua vida, e Tina nunca teve medo de expor em entrevistas as violências que sofreu, os abusos psicológicos, as ameaças e o preço devastador que pagou por viver ao lado de um homem que tentou destruir sua alma. Esse passado de dor contrastava com a serenidade que encontrou em Erving Bach, o homem que lhe devolveu a confiança no amor, mas que sempre se manteve em silêncio, longe dos holofotes, até o dia em que ela partiu. Quando decidiu falar, Erving revelou segredos que ninguém imaginava, mostrando ao mundo que Tina não apenas era uma estrela aclamada, mas uma mulher marcada por cicatrizes emocionais profundas que nunca desapareceram completamente, mesmo no auge da sua fama. Ele contou sobre as noites de angústia, sobre os medos que ainda assombravam Tina, sobre a dificuldade dela em acreditar que merecia ser feliz depois de tudo que passou, e suas revelações chocaram até os fãs mais fiéis. E aqui no vídeo de hoje, você vai conhecer cada detalhe dessas palavras que estão repercutindo em todo o planeta, revelações que misturam amor, dor, sacrifício e segredos que ela mesma guardou em silêncio por muitos anos. Por isso eu já peço que você deixe o seu gostei, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. E também se inscreva no canal, porque só assim você não perde nenhum detalhe dos próximos vídeos que vão continuar revelando as histórias mais intensas do mundo das celebridades. A inscrição é gratuita, mas faz toda a diferença para que o canal cresça e continue trazendo conteúdos exclusivos para você. Se você quiser apoiar ainda mais, pode clicar no recurso Super Thanks e ajudar financeiramente o canal. Mas se não puder, não tem problema. Basta deixar um comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história, porque sua participação já fortalece muito essa comunidade. E não saia do vídeo, porque eu garanto que a última revelação que vou contar vai te deixar completamente impactado. Talvez até mude a forma como você sempre enxergou Tina Turner e sua relação com Erving Bach. O início de uma história de amor inesperada na vida de Tina Turner é um daqueles capítulos que parecem saídos de um roteiro de cinema, onde o acaso se transforma em destino e uma vida marcada por dores profundas encontra um respiro de paz e ternura. Tina, já consagrada como a rainha do rock, carregava em seu coração as cicatrizes de um passado turbulento, principalmente os anos de violência e humilhação que viveu ao lado de Ike Turner. Um relacionamento que deixou marcas não apenas físicas, mas emocionais. Quando finalmente conseguiu romper esse ciclo e reconstruir sua vida e sua carreira de forma independente, muitos acreditavam que ela jamais voltaria a abrir espaço para o amor, que viveria dedicada à música, aos palcos e a si mesma, como uma forma de blindagem contra novas decepções. Mas o destino tinha outros planos, e esses planos se materializaram em 1985, em um aeroporto de Zurique, na Suíça, quando Tina conheceu um jovem executivo alemão chamado Erving Bach. À primeira vista, parecia apenas mais um encontro casual, daqueles que passam despercebidos no turbilhão da rotina de uma estrela internacional. Ele, trabalhando para a gravadora EMI, havia sido designado para recepcioná-la e cuidar dos detalhes logísticos de sua viagem. Para Tina, aquele gesto parecia mais uma formalidade, mas bastaram poucos minutos de conversa para que algo diferente fosse sentido. Erving não demonstrava interesse em sua fama ou no peso de sua carreira. Ele a tratava com uma naturalidade desarmante, como se estivesse diante de uma mulher comum e não da diva mundialmente reverenciada. Esse detalhe foi o primeiro que tocou o coração de Tina, já acostumada a olhares carregados de interesse, expectativa e até mesmo de exploração. A partir daquele momento, iniciou-se uma amizade, e como toda grande história de amor, ela nasceu do terreno fértil da cumplicidade e do respeito. Tina, que sempre foi uma mulher desconfiada em relação a relacionamentos, surpreendeu-se ao perceber que Erving não estava tentando impressioná-la,
tampouco buscava tirar proveito da situação. Ele oferecia algo raro em sua vida: serenidade. Foi essa tranquilidade, quase desconcertante para quem sempre viveu em meio ao caos da indústria musical e das pressões da fama, que começou a conquistar seu coração. No início, Tina relutava em acreditar que poderia estar diante de um novo capítulo sentimental. Havia dentro dela uma resistência natural, fruto das feridas do passado, que a fazia colocar barreiras sempre que algum homem tentava se aproximar de maneira mais íntima. Mas com Erwin, as barreiras simplesmente não se sustentavam. Ele não exigia nada, não apressava nada, apenas permanecia presente, constante. Como alguém que entendia os limites de uma mulher que havia sofrido demais. Essa paciência foi fundamental para que Tina começasse a se permitir sentir de novo. Enquanto isso, sua carreira seguia em ascensão, com turnês lotadas e discos que a mantinham no topo das paradas, mas era nos bastidores, longe das câmeras e dos aplausos, que ela vivia uma das experiências mais transformadoras de sua vida. Os encontros entre os dois tornaram-se cada vez mais frequentes. E mesmo quando separados por compromissos profissionais, a conexão permanecia viva, sustentada por telefonemas, cartas e a certeza silenciosa de que algo maior estava se construindo. Aos poucos, Tina percebeu que ao lado de Erwin não precisava ser a estrela, não precisava carregar a máscara da mulher imbatível. Ele a via em sua vulnerabilidade e, ao invés de recuar, a acolhia. Esse acolhimento foi, talvez, o presente mais valioso que ela já havia recebido em termos afetivos. Com o passar do tempo, o que era amizade ganhou contornos de romance, e Tina finalmente se rendeu a esse sentimento que florescia de maneira tão inesperada. Ainda assim, não foi um processo rápido nem fácil, pois ela mesma admitia em entrevistas que demorou a acreditar na sinceridade daquele amor. Acostumada a relacionamentos tóxicos e desequilibrados, achava quase impossível que alguém pudesse amá-la de forma tão pura, sem segundas intenções. Mas Erwin, com sua calma e sua forma simples de demonstrar afeto, foi dissipando cada sombra de dúvida. Um dos aspectos mais bonitos desse início foi a forma como eles aprenderam a equilibrar as diferenças. Ele, um alemão mais jovem e com uma vida discreta no mundo corporativo, ela, uma superestrela internacional marcada por traumas e exigências do show business. Muitos não acreditavam que pudesse dar certo, mas foi justamente a simplicidade de Erwin que ofereceu a Tina a estabilidade que ela tanto buscava. Ele não se intimidava com os refletores que a acompanhavam e não se deixava ofuscar pelo brilho da fama, mantendo sempre sua postura de companheiro e não de admirador. Essa distinção era essencial para Tina, que, cansada de ser vista apenas como um ícone, desejava ser enxergada como mulher. O início dessa história de amor, portanto, não foi marcado por grandes gestos cinematográficos, mas por detalhes sutis que se tornaram inestimáveis. O olhar sincero de Erwin, o silêncio respeitoso, o apoio constante, o riso compartilhado em momentos simples, tudo isso foi construindo um alicerce sólido que resistiria a décadas. Para Tina, acostumada a tempestades emocionais, descobrir a paz nos braços de alguém foi o maior dos presentes. E mesmo que no início tenha sido inesperado, a verdade é que esse encontro se revelou providencial. O relacionamento de Tina Turner com Erwin Bach foi, desde o início, uma relação que desafiou preconceitos, barreiras culturais e diferenças que para muitos seriam intransponíveis. Quando Tina decidiu assumir publicamente seu amor por aquele executivo alemão, mais jovem do que ela, a imprensa não perdoou e os comentários maldosos rapidamente ganharam espaço em jornais, revistas e programas de televisão. A diferença de idade de mais de 15 anos foi explorada como se fosse um escândalo, e não faltaram especulações de que Erwin estivesse interessado em sua fortuna, em sua fama ou em algum benefício que pudesse tirar ao lado da rainha do rock. Tina, acostumada a lidar com a crueldade da opinião pública, decidiu não se esconder nem se intimidar. Ela sempre foi uma mulher de personalidade firme, que enfrentava de cabeça erguida cada crítica, mas desta vez havia algo diferente. Pela primeira vez, ela tinha ao lado alguém que não se abalava com as fofocas e que, ao contrário de muitos, não tentava se aproveitar da situação. Esse apoio foi essencial para que ela não apenas assumisse o relacionamento,
mas também para que encontrasse forças para defendê-lo quando necessário. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, Tina afirmou que Erwin foi o primeiro homem a amá-la de verdade, sem segundas intenções. Essa declaração chocou seus fãs, porque deixava evidente a solidão emocional que a artista carregara durante grande parte da vida. Mesmo estando cercada por multidões, aplausos e holofotes. Aquela mulher que parecia imbatível, que subia ao palco como um furacão de energia, confessava ao mundo que só havia conhecido o amor verdadeiro depois dos 40 anos. Era uma revelação que desmontava a imagem de estrela inalcançável e a aproximava das pessoas comuns, mostrando que, por trás da lenda, havia uma mulher que também sofreu, que também se enganou, que também buscou desesperadamente ser amada de forma genuína. O preconceito, porém, não se limitava à diferença de idade. Havia também a questão cultural e racial. Uma mulher negra americana, mundialmente famosa, e um homem branco alemão, executivo de gravadora, formavam um casal que para muitos não parecia se encaixar nos padrões esperados. Alguns diziam que era improvável que desse certo porque vinham de mundos completamente diferentes. Outros insinuavam que seria apenas uma aventura passageira. No entanto, com o passar do tempo, Tina e Erwin foram provando que o amor verdadeiro é capaz de transcender barreiras e silenciar críticas. Eles mostraram que o respeito mútuo, a paciência e a cumplicidade valem muito mais do que convenções sociais. Erwin, por sua vez, nunca buscou a exposição. Diferente de tantos outros homens que viveram às custas da fama de suas parceiras, ele sempre se manteve discreto, trabalhando em sua própria carreira e deixando que Tina brilhasse sem sentir necessidade de ofuscá-la ou competir com ela. Isso para Tina foi fundamental, pois depois de tantos anos vivendo ao lado de um homem que a controlava e tentava dominar sua carreira, finalmente ela encontrava alguém que sabia a diferença entre apoiar e sufocar. Com o tempo, o casal passou a ser visto com outros olhos. A persistência, a lealdade e a forma tranquila como se relacionavam começaram a conquistar até os mais céticos. As declarações de Tina sobre o amor que recebia de Erwin eram sempre acompanhadas de um brilho especial em seu olhar, algo raro para quem já havia passado por tantas desilusões. Ela dizia que se sentia segura, valorizada e compreendida, sentimentos que nunca haviam feito parte de seus relacionamentos anteriores. Essa sinceridade desarmava críticas e tocava profundamente seus fãs, que viam na relação um exemplo de renascimento emocional. A cada aparição pública juntos, ficava claro que havia entre eles uma ligação que ia além da paixão física. Era uma união de almas que se completavam. Ainda assim, não se pode ignorar o peso das pressões externas. Ser um casal constantemente exposto, alvo de especulações e comentários maldosos, não é fácil para ninguém. Mas Erwin demonstrou uma habilidade admirável de blindar a vida privada, estabelecendo limites claros entre o que pertencia ao mundo público e o que ficava reservado apenas para os dois. Ele não cedia a entrevistas invasivas, não buscava os holofotes e sempre reforçava que seu papel era estar ao lado de Tina, não na frente dela. Esse comportamento ajudou a fortalecer a confiança mútua, pois Tina sabia que, ao contrário de outros homens em sua vida, Erwin jamais a colocaria em situação de constrangimento ou usaria seu nome para benefício próprio. Os momentos difíceis e a luta pela saúde de Tina Turner, ao lado de Erwin Bach, representam um dos capítulos mais emocionantes e reveladores da vida da rainha do rock, um período em que a glória dos palcos e o brilho dos holofotes deram lugar a uma batalha silenciosa, travada longe do público, mas carregada de dor, coragem e amor incondicional. Embora Tina tivesse construído a imagem de uma mulher invencível, que superava qualquer obstáculo com sua energia arrebatadora, a verdade é que, nos bastidores, ela enfrentava desafios que testaram não apenas sua força física, mas também sua resistência emocional. Quando se fala em Tina Turner, muitos lembram dos anos em que ela se reergueu após o fim traumático com Ike Turner, construindo uma carreira solo de sucesso estrondoso e conquistando o respeito mundial como ícone de perseverança. No entanto, o que poucos sabiam era que, já no auge da maturidade, ela viveria uma nova etapa de sofrimento, marcada por doenças graves que colocariam sua vida em risco e que, paradoxalmente,
mostrariam ao mundo a grandeza do amor que havia encontrado em Erwin. O primeiro grande golpe veio em 2013, quando Tina sofreu um derrame pouco tempo depois de se casar oficialmente com Erwin, em uma cerimônia íntima na Suíça. Ela tinha acabado de celebrar um dos momentos mais felizes de sua vida, acreditando estar finalmente em paz após décadas turbulentas, quando seu corpo deu sinais de fragilidade. O derrame deixou sequelas imediatas, comprometendo sua capacidade de andar e exigindo meses de fisioterapia para que ela pudesse recuperar movimentos básicos. Para uma mulher acostumada a ser pura energia no palco, mover-se com dificuldade foi um baque emocional profundo. Porém, nesse momento de vulnerabilidade, Erwin esteve sempre presente, acompanhando cada sessão de tratamento, encorajando-a a não desistir e sendo sua força quando ela sentia que não tinha mais energia. Tina revelou mais tarde que chegou a pensar em desistir, tamanha a dificuldade do processo de recuperação, mas foi o apoio constante de Erwin que a impediu de se entregar ao desânimo. Quando parecia estar recuperando parte da normalidade, outro golpe cruel atingiu Tina. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer intestinal. A notícia caiu como uma bomba, pois a artista já enfrentava limitações físicas e agora teria de lidar com um tratamento invasivo e debilitante. Mais uma vez, Erwin se manteve firme ao lado dela, provando que seu amor não estava condicionado a momentos fáceis ou à imagem glamourosa que o público conhecia. Durante esse período, Tina se viu diante de questionamentos existenciais, refletindo sobre a mortalidade, sobre sua trajetória e sobre o significado de continuar lutando. O câncer trouxe consigo dores intensas, cirurgias e tratamentos que abalaram seu corpo, mas o maior impacto foi psicológico. Ela chegou a escrever em sua autobiografia que pensou seriamente em desistir, considerando até mesmo o suicídio assistido, prática legal na Suíça, onde vivia. Foi Erwin quem a convenceu de que ainda havia motivos para lutar, de que sua vida tinha valor além do sofrimento físico e de que juntos poderiam superar mais essa provação. Mas o pior ainda estava por vir. As complicações médicas se agravaram e Tina acabou desenvolvendo insuficiência renal, uma condição que comprometeu drasticamente sua qualidade de vida e a colocou diante de um dilema cruel: depender para sempre de diálise ou encontrar um doador compatível para um transplante. A fila de espera era longa e incerta, e a cada dia sua saúde se deteriorava. Nesse cenário sombrio, Erwin tomou uma decisão que chocaria o mundo e se transformaria em um dos gestos de amor mais grandiosos já vistos. Ele se ofereceu para doar um de seus rins à esposa. Tina relatou que ficou profundamente comovida, ao mesmo tempo grata e preocupada, pois temia que algo acontecesse com ele durante o processo. Mas Erwin foi categórico, afirmando que não suportaria vê-la definhar sem fazer nada e que preferia arriscar sua própria saúde a vê-la partir antes do tempo. A cirurgia de transplante ocorreu em 2017 e foi noticiada em todos os continentes, tornando-se um símbolo da força de um amor que ia muito além das declarações românticas. Foi a prova viva de que Erwin não apenas dizia amar Tina, mas estava disposto a sacrificar parte de si mesmo para garantir sua sobrevivência. O mundo ficou em choque, não apenas pelo gesto em si, mas pela serenidade com que ele lidou com tudo. Não buscou os holofotes, não deu entrevistas espetaculosas, apenas fez o que considerava certo. Para Tina, aquele foi o momento definitivo de confirmação. Depois de tantas desilusões, ela finalmente havia encontrado um amor incondicional, genuíno e profundo. Em sua autobiografia Minha História de Amor, publicada em 2018, ela dedicou páginas inteiras para falar sobre a generosidade de Erwin, admitindo que jamais poderia retribuir tamanho gesto e reconhecendo que sua vida só foi prolongada graças ao sacrifício do homem que esteve ao seu lado. Os anos que se seguiram ao transplante foram marcados por altos e baixos. Tina precisou lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos imunossupressores, com o risco de rejeição do órgão e com a fragilidade natural de quem havia passado por tantas cirurgias. Mas, ao mesmo tempo, ela experimentou uma conexão espiritual ainda mais intensa com Erwin. O vínculo entre os dois, que já era sólido, ganhou uma nova dimensão. Não se tratava apenas de amor romântico, mas de uma espécie de união sagrada, onde vidas se entrelaçavam de forma literal e simbólica. Tina dizia sentir que carregava uma parte dele dentro de si,
e isso lhe dava forças para continuar enfrentando cada novo desafio. Durante esse período, o casal se refugiou em sua mansão às margens do Lago Zurique, vivendo de maneira discreta, longe das pressões do show business. Tina já havia se aposentado oficialmente dos palcos e preferia dedicar seus dias a momentos simples, cultivando paz, lendo, meditando e recebendo visitas de amigos próximos. Ervin, sempre protetor, fazia questão de preservar a tranquilidade dela, filtrando contatos e evitando qualquer situação que pudesse gerar estresse. Para ele, a prioridade absoluta era garantir que Tina tivesse uma vida serena, cercada de cuidado e amor. As polêmicas e revelações em entrevistas sempre fizeram parte da trajetória de Tina Turner, porque desde muito cedo ela aprendeu que sua voz tinha peso e que, mesmo em meio a dores e traumas, o silêncio não era uma opção. Tina nunca foi do tipo que desviava de perguntas difíceis. Pelo contrário, transformava cada entrevista em um espaço para expor sua verdade, para denunciar abusos, compartilhar experiências pessoais e também mostrar que, apesar da fama, era uma mulher que havia sofrido intensamente. Ao falar sobre seu passado ao lado de Ike Turner, ela sempre foi transparente, ainda que cada palavra representasse uma ferida aberta. Tina relatava em detalhes os anos de violência física e psicológica que suportou, os momentos em que se sentia prisioneira de um relacionamento abusivo e a coragem que precisou reunir para romper aquele ciclo destrutivo. Essas declarações chocaram o mundo porque mostravam que, por trás da imagem da estrela que incendiava os palcos, havia uma mulher que conhecia de perto o medo, a dor e a opressão. A cada entrevista em que abordava esse assunto, Tina desmontava a ideia de que a fama blindava alguém contra o sofrimento e mostrava-se humana, vulnerável, mas ao mesmo tempo incrivelmente forte por expor verdades que muitas mulheres escondiam por medo ou vergonha. No entanto, o tom mudava completamente quando o assunto era Ervin Bach. Se ao falar de Ike sua voz carregava memórias dolorosas e às vezes até lágrimas, ao mencionar Ervin havia leveza, havia brilho nos olhos, havia uma serenidade que deixava claro o quanto ele representava a reconstrução de sua vida emocional. Em diversas entrevistas, Tina revelava detalhes que surpreendiam o público. Ela contava que ao lado dele se sentia finalmente livre, valorizada, compreendida e protegida. Para uma mulher que havia passado por tantos anos de humilhação, poder dizer diante das câmeras que havia encontrado um amor sem condições era algo revolucionário. Tina chegou a declarar que Ervin foi o primeiro homem a amá-la verdadeiramente, sem interesse em sua fama ou em seu dinheiro, apenas pelo que ela era como pessoa. Essa revelação mexeu profundamente com os fãs, porque desmontava a imagem de mulher intocável e mostrava uma fragilidade escondida atrás da aura de estrela imbatível. Era como se Tina dissesse, sim, eu sou forte, mas também precisei ser amada, e só agora encontrei isso. Essas entrevistas ganharam repercussão mundial porque colocavam em contraste dois extremos da vida amorosa de Tina Turner. De um lado, o passado doloroso com Ike, que simbolizava o abuso, o controle e a destruição emocional. De outro, o presente sereno com Erwin, que representava cuidado, paciência e amor genuíno. Essa dualidade tornou-se um marco em sua trajetória, porque mostrava que era possível transformar dor em aprendizado, sofrimento em força, e que não importa o quão difícil tenha sido o passado, sempre pode haver uma chance de recomeçar. Tina usava essas entrevistas não apenas para falar de si mesma, mas também para inspirar milhões de mulheres ao redor do mundo, encorajando-as a não aceitarem relacionamentos abusivos e a acreditarem que mereciam ser amadas de forma verdadeira. Ao longo dos anos, cada declaração dela sobre Ervin era recebida com entusiasmo e emoção pelo público, que via naquela história um conto de fadas moderno, mas também uma lição prática de superação. Tina não falava apenas de amor romântico, falava de dignidade, de respeito e de como finalmente havia encontrado um espaço em que podia ser vulnerável sem medo. Os jornalistas notavam a diferença no tom de voz, na postura e até na linguagem corporal quando o assunto era Ervin. Ele era, para ela, o símbolo vivo de que, apesar das cicatrizes, havia luz no fim do túnel. Mas talvez o momento mais impactante em termos de revelações tenha acontecido após a morte de Tina Turner,
quando Erwin finalmente quebrou o silêncio. Durante anos, ele se manteve discreto, evitou entrevistas longas e nunca explorou o relacionamento para ganhar atenção. Porém, após a partida de Tina, sentiu que era hora de compartilhar com o mundo a dimensão real da mulher que ele havia amado. Suas palavras foram carregadas de emoção e surpreenderam até mesmo aqueles que já conheciam parte da história. Erwin revelou que Tina não era apenas a estrela que o mundo reverenciava, mas também uma mulher profundamente marcada pelo sofrimento. Disse que, muitas vezes, ela acordava à noite tomada por lembranças do passado, que convivia com fantasmas emocionais que jamais desapareceram completamente e que, mesmo assim, nunca deixou de acreditar no poder transformador do amor. O que mais chocou fãs e críticos foi justamente essa confirmação. Tina Turner, apesar de toda a força que transmitia em público, carregava dores intensas até o fim de sua vida. Isso não diminuía sua grandeza. Pelo contrário, tornava-a ainda mais admirável, porque mostrava que ela nunca deixou que o sofrimento a definisse. Erwin contou que havia momentos em que ela se perguntava se merecia tanta felicidade ao lado dele. Tamanha era a diferença em relação ao que havia vivido antes. Ele, por sua vez, dizia que sua missão era provar a cada dia que ela merecia sim, que era digna de amor, de paz e de respeito. As palavras de Erwin tiveram uma repercussão enorme porque revelaram um lado de Tina que o público nunca havia conhecido tão de perto. Todos a admiravam como artista, como mulher forte, como sobrevivente, mas poucos tinham noção da intensidade de sua luta interna e da forma como ela se agarrava ao amor para continuar vivendo. Sua morte deixou um vazio imenso, mas a fala de Erwin trouxe uma nova camada de compreensão sobre quem ela realmente foi. Uma mulher que sofreu intensamente, mas que escolheu acreditar na esperança e no afeto até o último instante. Assim, as entrevistas de Tina e as declarações posteriores de Erwin se complementam como capítulos de uma mesma narrativa. O luto e a solidão de quem ficou após a morte de Tina Turner em 2023 transformaram a vida de Erwin Bach em um cenário silencioso, sombrio e profundamente doloroso. Para o mundo, a partida da rainha do rock representou a perda de um ícone, de uma mulher que mudou a história da música e que inspirou milhões de pessoas com sua força e talento, mas para Erwin foi muito mais do que isso. Ele perdeu a esposa, a melhor amiga, a confidente, a parceira de toda uma vida. Durante semanas, ele se manteve em completo silêncio, recusando convites para entrevistas, ignorando as especulações da imprensa e evitando qualquer aparição pública. Não se tratava de desprezo, mas de necessidade, pois Erwin precisava viver seu luto em particular, em um espaço onde pudesse chorar sem testemunhas, onde pudesse revisitar memórias sem ser interrompido por flashes e onde pudesse lidar com o vazio deixado pela mulher que havia sido sua razão de viver. Esse silêncio pesado foi interpretado por muitos como um sinal de sua dor devastadora, e a imprensa internacional respeitou em grande parte esse momento, consciente de que não se tratava de uma celebridade comum, mas de um homem que havia construído quase 4 décadas de vida ao lado de Tina. Quando finalmente decidiu se pronunciar, suas palavras ecoaram como um grito contido durante semanas e chocaram o mundo pela sinceridade e pela intensidade do sentimento. Erwin não buscou frases bonitas nem tentou vestir sua dor com discursos de consolo. Pelo contrário, falou de maneira nua e crua sobre a realidade de perder alguém tão essencial. Ele descreveu o quanto era insuportável acordar em uma casa silenciosa, onde cada canto guardava a presença de Tina. Desde o perfume impregnado nas roupas até o eco das risadas que ainda pareciam habitar os corredores. Falou de noites insones, em que revivia lembranças ao lado dela, recordando viagens, conversas e até mesmo as discussões pequenas que agora, em retrospecto, lhe pareciam tesouros inestimáveis. Relatou como cada detalhe da rotina se tornou um gatilho de saudade, desde a cadeira vazia na mesa do café da manhã até a ausência do toque suave que o tranquilizava ao fim de um dia cansativo. Esse depoimento foi considerado uma das declarações mais emocionantes já feitas por um viúvo de celebridade, justamente porque não havia nele nenhum traço de autopiedade, nenhum pedido de aplausos ou de compaixão.
Erwin não falava para ser admirado, falava porque sentia a necessidade de expor a dimensão da perda que enfrentava. E talvez o que mais tocou o público tenha sido o contraste com a imagem que ele sempre manteve em vida. Discreto, sereno, comedido. Um homem que preferia o anonimato ao brilho dos holofotes, que raramente dava entrevistas e que se contentava em estar ao lado de Tina sem precisar se destacar. Esse mesmo homem, ao expor sua dor, mostrou-se destroçado, fragilizado, quase irreconhecível em comparação com o porto seguro que Tina sempre descreveu. Os fãs de Tina ficaram em choque ao perceberem que, por trás da calma habitual de Erwin, havia um homem tentando juntar os cacos de uma vida que perdeu o sentido. Muitos escreveram cartas e mensagens de apoio, enviaram flores, prestaram homenagens não apenas à memória da cantora, mas também ao companheiro que se manteve ao lado dela até o último instante. No entanto, para Erwin, nada disso preenchia o vazio. Ele mesmo chegou a admitir que o maior desafio era seguir em frente sem Tina, pois ela não era apenas parte de sua vida, era sua vida inteira. O relacionamento deles não tinha sido baseado em convenções sociais ou em obrigações, mas em uma entrega total, em uma parceria genuína que o fazia sentir-se completo. Perdê-la foi como perder metade de si mesmo, e essa sensação transparecia em cada palavra que pronunciava. Na intimidade, amigos próximos revelaram que Erwin passava horas revisitando memórias, folheando álbuns de fotografias, ouvindo músicas que marcaram a carreira de Tina e relendo cartas e bilhetes trocados ao longo dos anos. Cada lembrança era uma faca de dois gumes. Trazia consolo ao recordar os momentos felizes, mas também aprofundava a dor de saber que não poderia mais revivê-los. A solidão tornou-se sua companheira constante, uma sombra que o acompanhava mesmo em meio a pessoas queridas. Era difícil para ele participar de eventos sociais ou reuniões, porque em qualquer ambiente público a ausência de Tina era gritante e tudo parecia perder a cor. O luto de Erwin também mostrou ao mundo que, por trás das histórias glamorosas de celebridades, existe um lado humano inescapável, feito de perdas, saudades e lágrimas. A imagem da estrela poderosa e do marido discreto deu lugar ao retrato de um homem em pedaços, alguém que não tinha respostas prontas para o vazio da ausência e que apenas tentava sobreviver um dia de cada vez. A declaração pública que fez foi justamente isso, uma confissão sincera de que não estava bem, de que não sabia como seguir em frente e de que sua vida havia perdido parte fundamental de seu sentido. Essa vulnerabilidade conquistou ainda mais respeito, porque revelou que o amor que uniu Tina e Erwin não era apenas uma história bonita para revistas, mas uma ligação profunda, verdadeira e insubstituível. Com o passar dos meses, Erwin começou a se recolher novamente, preferindo manter sua dor longe dos holofotes.